Olá pessoal, vejamos aqui mais uma questão de física da EFON envolvendo calorimetria. Esta é a videoaula de número 30. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, foi misturado 1 kg de água a 40 graus Celsius e 500 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, a massa de água em gramas encontrada no calorímetro foi de... Então temos aí os dados, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius, o calor específico do gelo, igual a 0,55 calorias por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, que é igual a 80 calorias por grama. Bem, aqui eu coloco os dados fornecidos, a massa da água aqui é de 1 kg, ou seja, 1000 gramas, a temperatura inicial da água 40 graus Celsius, o seu calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Para o gelo, sua massa de 500 gramas, sua temperatura inicial menos 10 graus Celsius, seu calor específico 0,55 em calorias por grama grau Celsius. E o calor de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Quantidade de calor necessária para transformar 1 grama de gelo em água líquida. Ok? Bem, precisamos analisar qual será o valor da temperatura de equilíbrio. E isso dependerá se a quantidade de calor fornecida pela água e absorvida pelo gelo, vamos considerar a troca de calor aí envolvendo a água e o gelo, se esta quantidade de calor fornecida pela água será suficiente para derreter, fundir todo o gelo. Ok? Então, se não for suficiente, se ainda no sistema existir gelo, a temperatura de equilíbrio será de 0 graus Celsius. Ok? Bem, a quantidade de calor, um calor sensível, um calor envolvido com variação de temperatura, calor do tipo sensível, para a água fica a expressão, sua massa vezes o seu calor específico, CDA, vezes a diferença, a variação, a diferença de temperatura, onde T de F aqui é a temperatura final, menos a temperatura inicial que a água se encontrava. Lembrando aqui que o T de F não quer dizer que seja necessariamente a temperatura de equilíbrio. Estamos na pesquisa. Então, substituindo aqui os valores, a massa em gramas d'água 1000, seu calor específico 1, temperatura final, a água indo para o 0 graus Celsius, e ela estava a 40, então 0 menos 40. Esta conta dá menos 40.000 calorias. O sinal de menos apenas para indicar que a água está cedendo esta quantidade de calor para o gelo. Bem, o calor para o gelo envolve duas parcelas, duas quantidades. O gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius. E para realizar a fusão do gelo, é preciso
que a temperatura dele seja de 0 graus Celsius. Então, precisamos aí de um calor sensível, de menos 10 até 0, e no 0 um calor latente. Calor envolvido com mudança de fase é um calor do tipo latente. Ok? Para substâncias puras, considerando aqui que a água seja pura, então o gelo não é puro, o que acontece? Durante a fusão, coexistem água no estado sólido, gelo, e água no estado líquido. E enquanto o processo de fusão ocorre, ou seja, enquanto existem as duas fases, a temperatura para substâncias puras não muda, mas o sistema continua absorvendo calor. Ok? Só que é um calor do tipo latente. Calor associado com mudança de fase, não com variação de temperatura. Ok? Então, envolve duas partes aqui, duas parcelas, duas quantidades. Um calor sensível, onde o gelo vai passar de menos 10 para 0 graus Celsius, e no 0 a sua fusão. Então, aqui vamos considerar toda a massa de gelo transformando-se em água. Ok? Então, aqui nós temos mg, C de G, e a temperatura final menos a temperatura inicial do gelo. E mais aqui, o calor latente, a expressão é a massa vezes o calor latente de fusão. Veja que o F aqui estou usando maiúsculo para distinguir o F minúsculo de final, estado final. Aqui, no caso, F maiúsculo de fusão. O L de fusão aqui, LF, no caso é um calor latente de fusão, só que por grama de substância. Para uma massa qualquer, um calor total, eu preciso multiplicar por esta massa. Ok? Então aqui, 500 gramas, massa de gelo, seu calor específico, 0,55, a temperatura final, o gelo vai para o 0, e aqui a temperatura inicial do gelo, menos 10. Menos com menos aqui da fórmula fica mais 10. Mais 500 vezes 80. Só aqui, observe, 500 vezes 80 dá 40.000, já bate com o calor fornecido pela água. Só que ainda temos mais esta parcela aqui, de 2.750. No caso aqui, de calor sensível. O que leva a 42.750 calorias. E esta quantidade de calor é maior que o Q de A. As 40.000 calorias que a água é capaz de fornecer. Ok? Qual conclusão nós chegamos? É que a água não conseguirá derreter, fundir todo o gelo. Ok? Então, neste caso, como no sistema permanecerá gelo, água no estado sólido e água líquida, então a temperatura de equilíbrio é 0 graus Celsius. Reforço aqui. Ok? Temperatura de equilíbrio igual a 0 graus Celsius. Então, o que precisamos agora é calcular que massa de gelo fundiu. Ok? Que massa de gelo derreteu, transformando-se em água. Não foi todos os 500 gramas. Como fazemos isso?
Vamos empregar aqui o princípio das trocas de calor. O somatório de todos os calores envolvidos tem que dar zero. Então, aqui temos Q de A, né? Calor é sensível para a água, só que agora a temperatura aqui é a temperatura de equilíbrio. Nossa temperatura final, de fato, vai ser o 0 graus Celsius. Aqui, né, para o gelo, né, calor é sensível para o gelo. E aqui estou chamando mg linha a massa de gelo, né, que sofre transformação, que vira água, ok? Então, desejamos calcular esta massa. 1000 vezes 1, 0 a temperatura de equilíbrio, menos 40, mais 500, a massa de gelo aqui, né, é 500 gramas, porque aqui eu estou levando o gelo de menos 10 até 0. Então, toda essa massa ainda é de gelo, até o 0, porque a fusão ocorre no 0. Então, 500 vezes 0,55, temperatura de equilíbrio 0, menos com menos 10 mais 10, mais mg' vezes 80, igual a 0. Este cálculo, né, já fizemos, dá menos 40.000 calorias. Né, este aqui também, né, dá 2.750 mais 80 mg'. Toda essa soma igual a 0. Menos 40.000 mais 2.750, menos 37.250, mais 80 mg' igual a 0. Realizando aqui, né, os cálculos finais, mg' vale 465,625 gramas, aproximadamente 466. Logo, a quantidade total de água no final temos as 1.000 gramas inicialmente, né? 1.000 gramas de água, 1 kg de água líquida, e mais 465,625 que veio da fusão do gelo, dando 1.465,625, né, que arredondando, né, chega a 1.466 gramas, portanto, letra E como resposta desta questão. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio desta questão de física da EFON sobre calorimetria. Aguardem novas resoluções também para matemática, além de física, aqui no segmento de concursos militares, no caso específico para EFON. Até a próxima videoaula. Um abraço.